O Ecosenado. Veja na edição de hoje. Os esforços de organizações, institutos e de parlamentares para a conservação de uma espécie emblemática do nosso país, a onça-pintada. A proposta do Senado estabelece um Sistema Nacional de Jardins Botânicos para conservação, pesquisa e educação ambiental, com representação de todos os biomas brasileiros. E o perigo que corre em alguns locais do país, uma das mais imponentes aves carniceiras do mundo, o urubu-rei. Começou a tramitar no Congresso uma proposta de criação de um corredor ecológico para a conservação da onça-pintada, um animal predador e que, por isso, controla o bom funcionamento dos ecossistemas onde vive. Símbolos da fauna brasileira e o maior felino das Américas, a onça-pintada precisa de extensas áreas ambientais preservadas para sobreviver e se reproduzir. Existem cerca de 85 mil indivíduos da espécie no Brasil, número que já foi bem maior há 4 décadas. E pelo menos 5 mil estão às margens do majestoso curso dos rios Araguaia e Tocantins, que corta o coração do nosso país, onde existem 57 unidades de conservação. Em 2002, Leandro e sua esposa, Ana Teresa, fundaram uma organização sem fins lucrativos dedicada exclusivamente à conservação desse animal e ao ambiente onde ele vive, o Instituto Onça-Pintada. Ele explica que se essa espécie depender somente de áreas protegidas pelo governo para sobreviver, ela pode desaparecer. Talvez só a Amazônia tenha hoje grandes áreas protegidas capaz de garantir que a espécie seja mantida, preservada ao longo do prazo, ao longo do tempo, sem interferência humana. Nas demais áreas do Brasil, o que a gente descobriu é que, se essas populações não forem conectadas com outras populações protegidas, elas estão fadadas à extinção. Para resolver isso, a alternativa que a gente tem na conservação é a implementação, a criação, a manutenção de corredores ecológicos. O que são corredores ecológicos? São faixas de áreas naturais ligando uma área à outra. O deputado federal Ismael Alexandrino fez uma visita ao Instituto no ano passado, conversou com um grupo de trabalho sobre o tema no Ministério Público Federal e apresentou uma proposta legislativa para o fortalecimento deste corredor ecológico da onça-pintada, em uma área contínua nos estados de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Pará e Maranhão. O objetivo do projeto de lei é garantir condições para a proteção dos habitats naturais da espécie nos biomas Cerrado e Amazônia. Traz notoriedade para o tema, delimita uma área, reconhece, na verdade, uma área, porque essa área já existe, ela já está lá, ela só vai criar parâmetros e reconhecê-la. 20 quilômetros às margens, né, do rio Araguaia, Tocantins, são quase 4 mil quilômetros, né, de ambos os lados. A ideia nossa é criar um parâmetro de conservação. E por que a onça-pintada? Porque a onça-pintada nós consideramos ela chamada topo de cadeia, né? Então ela é um parâmetro de mensurar a biodiversidade. Se tem a comida da onça-pintada, que geralmente é o cateto e outros animais, também tem a comida e a moradia desses outros animais. Trazer essa consciência para as pessoas que moram ali, não é expulsar ninguém dali, não é penalizar ninguém dali, é ter uma coexistência mesmo, né, das diversas espécies. O ser humano
né, os felinos, né, eventualmente bovinos que sejam criados na região e também as plantações. Uma das mais emblemáticas, talvez a mais emblemática no Brasil e na América do Sul, é a onça pintada, né? A gente fala de onça pintada e ela está em praticamente todos os biomas brasileiros. Na capital federal, um grupo de biólogos criou em 2015 o Brasília é o Bicho, projeto que também é parceiro nessa iniciativa do Corredor Ecológico da Onça Pintada, com o objetivo de conhecer melhor os animais que habitam o Cerrado. E a gente está aqui em Goiás, numa região próxima ao entorno do Distrito Federal, para saber dessa equipe o que nesses 10 anos o Brasília é o Bicho descobriu. Fábio, então explica pra gente, para quem ainda não conhece o projeto, está vendo pela primeira vez, como é que vocês monitoram a fauna? Bom, nós instalamos câmeras, né, que são chamadas de armadilhas fotográficas. Então esses equipamentos eles ficam nas trilhas, né, que a gente acredita que pode interceptar os animais. Nós estamos normalmente em parceria com propriedades, com proprietários que querem conhecer, né, a fauna da propriedade ou que querem divulgar isso, ou que querem estudar isso. A gente está sempre fazendo grandes parcerias em busca, né, sempre o objetivo principal é a conservação do cerrado. É importante isso, né, os proprietários terem consciência da biodiversidade que tem na propriedade deles e que eles são guardiões disso. Pois é, para quê? Qual a importância deles saberem isso? Bom, muitas vezes o que nós notamos é que nas propriedades tinham caçadores que entravam, estavam caçando e os proprietários nem sabiam disso. Então as câmeras ajudaram até nisso, o monitoramento mostrou caçadores invadindo, então fizemos a ocorrência na delegacia, melhorou a cerca da propriedade, avisou os funcionários, então a caça tem diminuído nas propriedades que a gente tem trabalhado. E olha que interessante que faz parte do projeto deles, para eles saberem onde colocar as câmeras, eles observam os indícios que os animais deixam. Não é isso, Pablo? É isso mesmo. Aqui já é um indício de uma predação de onça. Há uma queixada. Aqui tem os pelos e ali para baixo está o resto da ossada sem tecido. E dá para ver que a queixada pela mandíbula inferior ali, dá para saber que é queixada e de médio porte, não era muito grande. É um porco do mato, é o porco brasileiro, né? E aqui é um grande indício, que isso aqui é a parte do crânio e ele foi espedaçado, né? Mais um indício de onça pintada, porque na hora que ela preda, ela pula em cima e esmaga o crânio. Aqui, ó, mais um indício de animal silvestre, né? Isso aqui é de um veado mateiro. As pegadas, né? Isso. Aí ele veio descendo de lá e seguiu a trilha aqui, mas chega ali ele virou pro mato. Pedro, e hoje, o que vocês encontraram de registro? Hoje de legal, assim, já de cara muito especial, a presença da onça pintada, né? Esse indivíduo ele tem bastante importância não só para a biodiversidade, mas para a gente que elegeu ele como símbolo, né, do grupo e tudo mais. É bastante importante e legal registrar a onça pintada. Dentre ela, a gente encontrou várias presas, né, da onça pintada, como porco do mato, veado. Então, você encontrar o predador e a presa assim, nesse ambiente mostra que o ambiente está bem equilibrado e é bastante feliz a gente pegar, colocar a câmera e registrar essas imagens para estar trazendo para todo mundo em forma geral. Isso foi em que espaço de tempo? Em que período? A última vez que a gente realizou a revisão dessa câmera foi em 26 de novembro. Hoje é dia 23 de janeiro. Correto. Então tem aí uns 2 meses. Isso. Tem um registro muito legal, no qual a onça pintada, ela chega, ela passa por aqui, transita e para e deita bem na frente da câmera. A expectativa agora é registrar uma predação. A gente espera, né, sempre uma imagem dessa. Já pensou, tipo, ali tem um trilheiro, né, dos porcos do mato e a onça predando na frente, pois é, né? Isso vocês não conseguiram ainda, Não, né? ainda não, mas eu acredito que está muito próximo.
E nesses 10 anos de projeto, Pedro, o que vocês descobriram de mais relevante, de mais significativo? Olha, no início foi bastante difícil, né? No primeiro momento estar registrando a onça-pintada, mas foi, sem dúvidas, assim, a onça-pintada disparada. Mas tivemos outros registros, né, de outras espécies de mamíferos que trouxeram bastante alegria, né, porque até então eram dados como extintos, né, até a onça-pintada por si só se tinha registro da espécie através de pegada, não de imagens, e a partir daí foi explodindo, né, de informações para a gente em diversos locais, mas a presença do cachorro-vinagre também, uma espécie ameaçada, mais difícil, na verdade, né, de ver a onça-pintada, né, em comparação às duas espécies. O tatu canastra também, né, o maior tatu do mundo, e a gente conseguiu registrar em alguns locais de mata preservada. E aí vocês levam essas informações para onde? A gente, no primeiro momento, no pensamento do grupo, a gente trouxe na forma das redes sociais, né, e a partir daí, com a divulgação, já iniciou outros tipos de pesquisas, como essa que vem ocorrendo aqui, né, dentro do Instituto José Menck. Então, entidades que apoiam? Isso, justamente, entidades que apoiam, fazem essa parceria para a gente entender mais um pouquinho a respeito da espécie, dos conflitos, né, muitas das vezes entre caçadores, como que esses animais se portam perante algumas dificuldades através do fogo, desmatamento, né, o agrotóxico. Em alguns locais manifesta e faz um manejo totalmente diferente desses animais. Então, utilizar essas imagens, né, em favor da comunidade, em favor da academia, é bastante significativo para a gente, que quanto mais gente souber, mais gente vai ajudar a proteger e a conservar essa espécie. Nessa mesma área de proteção ambiental, eles instalaram outra câmera. Não é tão distante daquela primeira que a gente viu, e o Gabriel vai explicar pra gente o porquê dessa aqui nesse local. Pois é, para começar a gente escolheu um outro tipo de ambiente, que é um ambiente florestal, né? Isso é interessante a gente saber, porque a gente consegue descobrir como a onça está se comportando, né? Principalmente nesses meios privados, onde tem muito fragmento de plantação, né? Junto com as reservas legais e áreas de preservação. Daí a gente consegue entender como ela está se desenvolvendo e qual tipo de habitat que ela está usando. Qual a diferença aqui? Aqui é um ambiente, né, mais fechado de mata, né, com um certo sombreamento, com água também. Isso é interessante, que os bichos podem usar como bebedouro. Muitas das presas dela vêm visitar esse tipo de ambiente para beber água e usufruir também, né, da sombra, de um clima melhor, que é uma das nascentes do Rio Paranã, que faz parte do vale, né, do Rio Paranã, que é um afluente direto do Rio Tocantins. E toda essa parte ao longo desse trecho é um corredor ecológico, principalmente porque é uma região de altitude, né, com desnível até o vale. Essas regiões tendem a ser mais preservadas, então os animais eles fazem uso desses corredores, né? Esses corredores eles geram conexões, e essas conexões é o que tem mostrado para a gente que tem salvado, né? Principalmente no que se diz respeito ao fluxo genético das espécies, que elas precisam disso para poder melhorar a variabilidade entre elas e não ocorrerem doenças. A área pertence a uma fazenda produtora de grãos que fica na Serra Geral do Paranã. O proprietário é parceiro do projeto Brasília ao Bicho. Nós entendemos que é importante que tenha a participação de todos os fazendeiros da região, que já participam. O agro, ele é altamente compatível com o eco. E há uma grande preocupação em conhecer para preservar. O agro, se ele tiver essa consciência, né, da responsabilidade dele, da importância, né, dessas propriedades, dessas reservas particulares para a biodiversidade, isso é muito importante. E seriam grandes parceiros, ou os maiores parceiros do meio ambiente.